Bem, então, a última coisa que nós tínhamos lido na reunião anterior foi a ceifa e a vindima das nações. E a gente vê, então, na frase final, que a ceifa e a vindima são feitas em todos os lugares, não é? Todas as nações. E o anjo lançou, então, a sua fonte afiada na terra, vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, a gente vê que essa vindima e essa ceifa é feita especialmente sobre aquilo que vai sofrer consequências, né? Porque vai ser pisado no lagar, não é? E vai sair sangue até chegar aos freios dos cavalos, como a gente comentou da vez passada. Muito bem, então isso significa, não é? Isso dá também um cumprimento ao entendimento da parábola do joio e do trigo, que o joio é ceifado, né, e colhido primeiro, e depois é que é colhido, então, o trigo. Então, vamos dar prosseguimento, entrando no capítulo 15, lendo o Cântico de Moisés e o do Cordeiro. Vi ainda um outro sinal grande e maravilhoso no céu. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus estará consumado. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número de seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Então, esse mar de vidro, não é? Misturado com fogo, e os que venceram a besta são aqueles que são escolhidos com o selo de Deus, certo? Então, são aqueles que a gente poderia considerar como sendo o trigo, da parábola do joio e do trigo. Mas ainda, todo esse passo não é sem algum sofrimento, tá certo? Porque, como ele diz, um outro sinal grande e maravilhoso, com 7 anjos, com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus está consumado. Na verdade, todo esse trabalho, né, de seleção, ele é feito também com provas e expiações, provas difíceis, com sofrimentos que representam as últimas atividades no planeta Terra, para que os espíritos que já estão prontos para viver no mundo de regeneração, mas que ainda devem algumas coisas como consequência de equívocos do passado, se libertem com essas dificuldades. Certo? Então, essas dificuldades vêm como as últimas expiações e as provas definitivas para que as pessoas que passarem por isso se definam claramente como trigo, como pessoas que estão dispostas e comprometidas com seu esforço pessoal na sua melhoria daí para frente, para sempre. Então, vamos ver como é que são essas 7 pragas.
as 7 pragas das 7 taças. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. E dele saíram 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Um dos 4 seres vivos, aqueles seres que ficam em volta lá, entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder, de modo que ninguém podia entrar no templo até que estivesse consumada as 7 pragas dos 7 anjos. Então, isso é uma realização, né, de ainda purgação final do mundo de provas e expiações. Ouvi depois uma forte voz que vinha do templo dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças do furor de Deus. O primeiro saiu e derramou sua taça pela terra. E uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Quer dizer, continua ainda o processo de separação do joio. O segundo derramou sua taça pelo mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O terceiro derramou sua taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és aquele que é e aquele que era, ó Santo, porque julgaste estas coisas, pois esses derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi então que o altar dizia: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto derramou sua taça sobre o sol, e a esse foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então, abrasados por um calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome do Deus, que tem poder sobre tais pragas. Mas não se converteram para lhe tributar glória. O quinto derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram da sua conduta. O sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisso vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros, como sapos. São, com efeito, espíritos de demônios. Fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes para não andar nu e deixar que vejam sua vergonha. Eles os reuniram então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisso saiu uma voz forte do templo dizendo: Está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Um terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu sobre a terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes e a cidade das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado como chuva de talentos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então, a gente vê aqui, nesse trecho,
a finalização dos sofrimentos e do processo definitivo de separação. E também a derrogada, vamos dizer assim, de todas as instituições que tinham compromisso com a besta, né? Compromisso com o erro, com o mal. Todas as instituições humanas que atrapalham o programa, que atrapalham o programa de desenvolvimento espiritual. Tá certo? Então, é outra vez simbólico, isso vem como um processo que não é único, ele é continuado, ele vai acontecendo com uma taça, duas taças, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e finalmente a sétima, quer dizer, o número 7 sempre. Então, a última representa o processo definitivo de purgação, vamos dizer assim, do planeta, para que ele possa, então, estar em condições de construir um mundo de regeneração. E ele vai agora detalhar um pouco, não é, essas coisas. Ele vai falar sobre o castigo da Babilônia, por exemplo. A minha imagem está entrando e saindo às vezes, mas vocês estão me ouvindo a voz direitinho, né? Então, o castigo de Babilônia, no capítulo 17, começa. A grande prostituta. Aqui a palavra prostituta tem um significado de corrupção, aquilo que corrompeu os valores morais e negociou com eles em função dos interesses imediatistas da vida. Então, são as religiões, não é, que conspurcam, basicamente, né, os conceitos morais. Um dos anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e, convindo a sua prostituição, embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou, então, em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças que tem poder, né? E força de 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Quer dizer, os valores da mulher são os valores das coisas materiais, não é? A pompa no vestimento, não é? O uso de pedras preciosas, pérolas, ouro, etc. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me diz: por que estás admirado? Eu te explicarei o mistério da mulher, da besta, com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Agora, então, ele vai tentar explicar isso, o significado, né, desse símbolo. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo,
ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia. Não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessário a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Pode ser as 7 colinas de Roma e o Vaticano, se quiser interpretar assim. Tá certo? São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Então, isso representa, você veja que ela pode representar uma coisa e pode representar outra. Porque ela representa, na verdade, todas as instituições de caráter religioso e também de caráter político, social, que deveria cumprir as tarefas, né, que são colocadas pelo conceito que está exarado no Evangelho de Jesus, conceito de amor ao próximo. A besta que existia e não existe mais, é ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. É curioso, né? O 8º, mas é um dos 7. É uma linguagem curiosa, né? Mas para mostrar que essa besta, né, que existia e não existe mais, representa ainda o valor exagerado que se dá às coisas da matéria. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino. Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos e multidões, nações e línguas. Veja o símbolo, né? O significado interessante que ele dá aí para as águas. Aquele mar de vidro também tem o significado de muita gente, os povos. E continuou: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e entregarão às chamas, pois Deus lhes colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar-se a realizar a besta até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Não é bem curioso isso, porque a gente pode entender como a Igreja Católica teve uma hegemonia de poder sobre todos os reis do mundo ocidental. Não teve muita influência no mundo oriental politicamente, mas no mundo ocidental sempre teve muito. Todos os reis estavam cercados dos cardeais, bispos, né, da Igreja Católica. Então, a Igreja, nesse sentido, tem um compromisso muito grave com o fato dela ter se associado ao poder temporal e ter fugido da sua responsabilidade, que era de ensinar os valores espirituais para os seus seguidores. Então, ela representa, tá certo, esse poder, né? E é claro, a mulher é a grande cidade e o profeta é aqueles que dirigem a grande cidade, que é, nesse caso, né,
tomado como esse poder central religioso. Mas isso não vale só para a Igreja Católica. Isso vale para todas as igrejas que têm hegemonia sobre os povos. No mundo ocidental, no mundo oriental, o Islã tem o mesmo papel, não é? Apesar de no islamismo você não ter um chefe geral, né? Porque o chefe geral continua sendo Maomé. E aí todos os povos que são muçulmanos seguem à sua moda o Islã. Mas eles têm todos um compromisso, né? Todo muçulmano, enquanto vivo, tem que pelo menos uma vez na vida visitar Meca, que é o centro de comando do islamismo, né? O centro, a cabeça, o coração do islamismo. Então, isso também fica contemplado aí nesse contexto. Porque se o Islã modifica as regras do amor ao próximo, ele se prostitui igualmente. Então, vira a grande prostituta e o seguidor da besta. Tá certo? E se ele tem um alcance muito grande, isso significa que ele tem 10 chifres, que são 10 reis, que dá um número, dá uma ideia de número completo, outra vez, de comando. E a gente vê que isso funciona também com a religião muçulmana, porque a religião muçulmana e a religião católica, do ponto de vista numérico, são as duas religiões com maior número de adeptos no mundo. Certo? Então, elas têm um alcance muito grande, mas isso não quer dizer que não vale também para os reis, que para esses que têm um poder temporal curto, como as novas igrejas, né? As igrejas novas, esse neo-evangelismo que tem surgido e que tem ganhado poder, especialmente no Brasil, onde mais de 25 milhões, por exemplo, de brasileiros já seguem essas igrejas novas. E são várias essas igrejas novas. A gente tem a Igreja Universal, e tem a Igreja da Graça, tem a igreja de outros pastores que têm um alcance menor, mas todos eles representam esse papel, porque a gente vê que a maioria dessas igrejas ela tem uma preocupação em oferecer para os seus seguidores o reino dos céus na terra, em forma de bom emprego, boa casa, bom trabalho, segurança nas coisas materiais, saúde, né? E em troca do dízimo, tudo isso é oferecido. Então, aqui a gente não pode fazer uma interpretação muito particularista por isso mesmo, porque isso vale para toda a terra, né? Está reinando sobre todos os reis da terra. Aqui, né, Tacírio, quando ele fala, farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, a gente pode entender ainda que ele não esteja se referindo a instituições ou a religiões não católicas, né? Porque a visão estreita poderia fazer pensar dessa forma. Porque a gente sabe que toda religião, toda instituição que se desvia da sua finalidade maior, né, que seria conduzir as pessoas por um caminho para o despertamento, para os valores espirituais, estaria, de alguma forma, fazendo essa guerra contra o Cordeiro, mesmo que oficialmente não se auto-intitule cristã, né? Claro. Do Oriente, porque a gente sabe que tudo vem por inspiração de Jesus, né, na Terra. Toda ideologia, né, que seja pregada por qualquer tipo de instituição que vá contra
a fraternidade universal, contra a ideia de que Deus é Deus de todos, não de um só em particular, ou de um grupo em particular, entra nesse contexto. Sim, sem dúvida. Inclusive, os movimentos de instituição política, que têm como base estruturada o materialismo. Também entra nisso. Porque todas essas instituições, elas não conduzem o indivíduo à compreensão do seu papel como filho de Deus e esse papel universal de um cristão solidário, de alguém, né, que compreendeu os ensinamentos de Jesus e os pratica. Essa é a ideia mesmo. E essa luta não é uma luta não é uma guerra de arma. Sim. É uma guerra de ideologias, uma guerra de comportamentos. E ela muitas vezes é uma guerra hipócrita, né? Porque as pessoas que estão anunciando essas coisas vestem de uma roupagem de aparente benevolência, mas é uma benevolência superficial, não é? É uma benevolência de reconhecimento, de recomendação para os outros, mas não faz ele próprio, tá certo? Não tem a chancela do exemplo pessoal dos líderes que comandam esse tipo de ideologia. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha um grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu Babilônia a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra e se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Você vê que é sempre tirar, né, toda a ideologia que tira o homem dos valores espirituais permanentes e coloca nos valores materiais transitórios. O povo de Deus deve fugir. Ouvi então uma outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu. E Deus se lembrou das suas iniquidades. Devolver-lhe o mesmo que ela pagou, pagar-lhe o dobro, conforme suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai para ela o dobro. O tanto que ela se concedia em glória e luz, devolvei-lhe em tormento e luto, porque em seu coração ela dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca experimentarei luto. Por isso as suas pragas virão num só dia: morte, luto e fome. Pelo fogo será devorada, porque o Senhor Deus que a julgou é forte. Quer dizer, em outras palavras, isso aí é uma mudança sem remissão, né? Não há como fugir dessa mudança de forma definitiva. E aí vai um desenrolar ainda de todo esse processo doloroso dos 7 anjos com as 7 taças, que vai ficar vai e vem, né? E vão acontecendo coisas, lamentações sobre a Babilônia. Então os reis da terra, que se prostituíam com ela e compartilhavam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância por medo do seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o teu julgamento.
Os mercadores da terra também choram, sim, lutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Carregamento de ouro e de prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela e amorno, perfumes, mirra, incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Quer dizer, tudo que é valor material, né? Não escapa nada. Quer dizer, o objetivo é definitivamente compreender o significado das coisas materiais como meio de evolução e não como finalidade de vida. Os frutos pelos quais tua alma anelava afastaram-se para longe de ti. Tudo que é opulência e esplendor está perdido para ti e nunca mais será encontrado. Os mercadores desse produto, que se enriqueceram graças a ela, postar-se-ão à distância por medo de seu tormento, e chorando e lutando se dirão: ai, ai, ó grande cidade! Vestias linho puro, púrpura escarlate, e te adornavas com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar se mantiveram à distância. E vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: quem era semelhante à grande cidade? E atirando pó sobre a cabeça, chorando, sim, lutando, gritavam: ai, ai, ó grande cidade, com tua opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, numa hora apenas foi arruinada. Exultai por sua causa ao céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois, julgando-a, Deus vos fez justiça. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande mó e atirou ao mar, dizendo, com tal ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá. E nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os magnatas da terra, e com tua magia as nações todas foram seduzidas, e nela foi encontrado sangue de profetas e santos de todos os que foram imolados sobre a terra. Fica muito claro, que é uma mudança de forma definitiva, que não há retorno. E que em uma hora significa em um momento relativamente breve, comparado com o tempo de duração desse poder material, que envolve essas instituições de sedução dos homens, desviando-os do caminho espiritual. Capítulo 19. Agora já começa a fazer umas mudanças interessantes. Depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição, e nela vingou o sangue dos seus servos. E acrescentaram: Aleluia! Dela sobe a fumaça pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos, lá da primeira visão, se prostraram então diante do Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Nisso saiu do trono uma voz convidando: Dai louvores ao nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temeis, os pequenos e os grandes.
Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões aclamando: Aleluia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir disse-me: escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não o faças. Sou servo como tu, como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Quer dizer, então aqui, não é, a núpcias do Cordeiro significa a união definitiva da humanidade terrena que restou no mundo de regeneração com Jesus, o diretor espiritual do planeta. E todos são convidados para as núpcias. Tá certo? Então, isso aí corresponde, esse capítulo 19, corresponde à mudança definitiva do planeta de provas e expiações para a regeneração. Mas ainda vem, né, explicações sobre o que resta, o que vai sendo feito para limpar o planeta de vez. O extermínio das nações pagãs. É claro que se vai ficar um mundo de regeneração, não vai ficar nenhuma nação que não tenha um conceito dos valores espirituais. Veja só, primeiro combate escatológico. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Verbo significa ação. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com cetro de fogo. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo que, de pé no sol, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis, carnes de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada, juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Quer dizer, é um símbolo forte, né? Assim, muito... se você imaginar literalmente isso, é um símbolo muito forte. Mas o significado disto, quer dizer,
ser lançados vivos no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, é ser levado para um planeta de provas e expiações, igual à Terra, quando a Terra estava há 10.000, 12.000 anos atrás. Sem a menor condição de uma vida material fácil. E por isso que tem choros e ranger de dentes. O reino de 1000 anos. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Essa ideia do milênio, que as pessoas ficam preocupadas, ela vem do Apocalipse, dessa linguagem que está aí. A passagem do ano de 999 para o ano 1000 foi todo cheio de conflitos, né? de crendices. Tem um livro escrito pelo Camille Flammarion, Final dos Tempos, o Final do Milênio, eu não me lembro o nome do título do livro, que ele fala sobre essa mudança lá atrás. E a gente viu isso ser repetido do ano 1999 para o ano 2000 também, né? Mas com menos intensidade, porque a compreensão das pessoas já era muito maior. Mas tudo isso está falando de coisas que já aconteceram. Para nós, no estágio atual que nós estamos, isso aqui já aconteceu. Esse abismo é espíritos que são presos nas regiões de sombra do planeta, né, no mundo espiritual, e que perde a influência mais direta sobre a humanidade. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos e os que neles se sentaram, foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e com eles reinarão durante 1000 anos. Então, isso vai mostrando aqui, no desenvolvimento do planeta, como muitos espíritos foram sendo redimidos, né, e se tornaram, e porque foram redimidos, conseguiram a primeira ressurreição. Jesus, nos seus evangelhos, fala de 2 ressurreições. Não sei se vocês já leram isso com atenção, mas ele fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição era do homem. A ressurreição do homem é volta do espírito à vida corporal. E a ressurreição do espírito é outra coisa. A ressurreição do espírito é a libertação do espírito na vida espiritual, né? Do espírito que já conseguiu se engajar definitivamente no movimento de regeneração. Então, isso, quando a gente estuda o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê claramente essas 2 versões da ressurreição colocadas pelos textos selecionados por Allan Kardec ali. Aí tem um segundo combate escatológico. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para o combate.
Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então a gente vê novamente aqui, esse segundo combate escatológico representa o período que nós estamos vivendo. Nós estávamos em 1900, começo de 1900, 1910, com 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. E hoje nós somos 7,7 bilhões de encarnados em 100 anos, pouco mais de 100 anos. O que representa isso? A liberação do mundo espiritual para o processo reencarnatório na Terra. Tá certo? Então, quem que está reencarnando na Terra? Todos os espíritos das regiões de sombra que têm alguma oportunidade de se encontrar consigo próprio numa tentativa de fazer mudanças no seu comportamento. Então, olha, quando se completarem os 1000 anos, já completou, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, reunindo-as para o combate. O seu número é como a areia do mar, quer dizer, é um número muito grande. Imagina, subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Vai ser transitório, porque um fogo dos céus desce dos céus e os devora. Quer dizer, vem o processo de seleção, outra vez, e esses espíritos que não se redimem, né, vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Quer dizer, para poder se regenerar, vai gastar aí vários séculos. Eu vejo que esse trecho todo do Apocalipse é um pouco repetitivo. Ele vai, volta, fala mais ou menos das mesmas coisas mais de uma vez. E a gente não... É complexo, né, Otacílio? Porque não aparentemente, não tem uma ordem assim, cronológica. Não tem uma né? sequência. Não. Acontece alguma coisa que é mais definitiva, que parece que é um estágio mais final, depois ele narra alguma coisa que parece que foi precedente, né? Isso, É assim, porque vai mostrando os detalhes de acordo com a possibilidade, talvez até de entendimento de João para poder escrever isso. Então, de novo, vem o julgamento das nações. E depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Quer dizer, a ideia da morte como um sofrimento e do Hades como um inferno deixa de existir. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E que não se achava escrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Quer dizer, de novo, né, todo esse processo. E aqui os mortos é porque ele está dizendo que o julgamento não abrange os homens, abrange os espíritos também. Tá certo? É uma limpeza espiritual definitiva do planeta Terra. Agora vem a parte linda, a Jerusalém futura. Finalmente. Mas eu não sei se vocês querem
comentar um pouco, a gente pode... Que falta só 2 capítulos, 21 e 22. Essa parte passou rápida, mas ela é, de certa forma, tudo isso quer dizer uma coisa só, né, Otacílio? Essa questão desse processo, né? Então ele vai narrando, indo, voltando. Isso não tem muita relevância que eu vou dizer aqui, mas me chamou a atenção mais uma vez que aquilo que é sedução material, o que é pecado, entre aspas, o que vem para desviar a atenção dos homens, é simbolizado pela figura feminina, né? É porque, na verdade, na linguagem hebraico-judaica, a mulher que fez o homem perdeu o paraíso. Exato. Né? Continua então, fazendo. Isso é uma simbologia, né, da sedução. Porque as coisas materiais, né, o desvio das coisas espirituais é um processo de sedução. Então, ela tem essa característica, né, ela é pintada com a característica feminina. E o homem representa o papel fraco dessa sedução, facilmente seduzível. É um símbolo, né, que a gente tem que entender, que é da cultura hebraico-judaica. Exato. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação? Então, continuamos? Acho que podemos. Realmente não tem como a gente ir um a um desses símbolos todos, porque eles são vários e eles representam aparentemente, né, as mesmas. E eles são recorrentes, né? Eles são recorrentes. E isso chama sempre atenção quando a gente vê quando ele fala aqui, né, do julgamento das nações, a gente ainda se surpreende, talvez nem devêssemos, né? Porque a gente tem assim eu diria um privilégio, entre aspas, de estarmos compreendendo tudo, começando a compreender tudo isso à luz da doutrina espírita. Mas é curioso como é tão tomado ao pé da letra, né? Essa questão do julgamento das nações, os mortos que jaziam no Hades vão ser devolvidos para o julgamento de suas condutas, e tem gente ainda esperando que isso aconteça, né? Literalmente. Toma literalmente isso. Acha que Jesus vem com seus anjos no meio das nuvens. Pois é. Numa coisa fantasiosa e mágica, né? A Jerusalém futura. Capítulo 21. Vi então um céu novo e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Aqui o mar, outra vez, tem um significado de um grande aglomerado de gente, a humanidade inteira, tá certo? Só que vai ser reduzida. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor,
haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, aqui a ideia da segunda morte representa você ser levado para um mundo de provas e expiações muito mais atrasado do que a Terra, que é o lago ardente de fogo e de enxofre. Depois um dos 7 anjos, das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio a mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como o de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralhas grossas e altas, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do Oriente, 3 portas para o Norte, 3 portas para o Sul e 3 portas para o Ocidente. Quer dizer, abrange o mundo inteiro. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrangular. Seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. 144 é 12 vezes 12. O anjo media com medida humana. E 12 representa a população toda, 12 tribos. O material de sua muralha é jaspe. Quer dizer, tudo é bonito. E a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. São 12. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha a concepção de templo colocada para o futuro. Não é? O templo não é mais uma casa. O templo do Senhor é tudo. O templo é o próprio Senhor. Adora o Senhor com o seu próprio interior, com o seu próprio sentimento, sem precisar de lugar. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina. E sua lâmpada é o Cordeiro. Isso é a visão da luz espiritual, não da luz material. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra terão a ela sua glória.
Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão inscritos nos livros da vida do Cordeiro. Você vê que é realmente um mundo de regeneração, tá certo? Não tem mais o que esperar. Mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Essa é a árvore do conhecimento, né? A facilidade do conhecimento das realidades espirituais. Nunca haverá mais maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia desse livro. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não faça, sou servo como tu, e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. É uma repetição do que está lá atrás. E acrescentou, não retenhas em segredo as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Quer dizer, ele recebeu isso no final do século I. O tempo está próximo. A medida do tempo na visão espiritual é de alguns milênios. Tempo próximo. Que o injusto cometa ainda injustiça e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Quer dizer, o convívio do joio e do trigo, o joio dando seus frutos, o trigo dando seus frutos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Quem lava suas vestes, lava a sua realidade espiritual. Né? Procura fazer isso praticando o bem e desenvolvendo os conhecimentos espirituais. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem, que aquele que ouve diga também, vem, que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente a água da vida. É a água da vida que Jesus fala no poço para a mulher samaritana. A todo que ouve as palavras da profecia desse eu declaro. Olha só esse trecho final. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará também sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Quer dizer,
esse livro foi escrito para não ser modificado, nem acrescentado, nem retirado nada. Por isso ele é confuso, por isso ele é simbólico, por isso ele é repetitivo, né? Para que não seja adulterado. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Quem atesta é Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E fim do Apocalipse. Fim do Apocalipse, e eu diria que é só o começo dos nossos estudos, né? Porque ficou... É claro que a gente tem uma ideia, muito boa, aliás, mas fica muito para pensar, muito para rever. Não é à toa que você estudou e reviu tantas vezes, né, Otacílio? Porque como ele é muito simbólico, cada vez que a gente lê, a gente percebe um pouco melhor. Esse estudo que eu fiz com vocês, eu aprendi várias coisas novas nele. Porque a gente está estudando, lendo, comentando devagar, e a gente vai vendo as coisas. Mas o que é interessante do Apocalipse é ver, né, o significado bem claro do que ele é, que eu narrei para vocês no começo. Ele tem um significado de revelação, representa a história prevista para a Terra, depois da vinda de Jesus, até o momento da modificação do planeta para o mundo de regeneração. Então, Jesus aqui chama João no mundo espiritual e mostra para ele o que era esperado, conhecendo os espíritos que vivem na Terra, o que era esperado acontecer na Terra, até a definição, não é, definitiva de mudança para o mundo de regeneração, porque isso faz parte do processo evolutivo dos sistemas planetários, né, dos planetas com seu grupo de espíritos que evoluem com ele. Vai se desenvolvendo até chegar um momento que tem que ter uma transição. Obviamente que essa transição não é a transição ideal, onde todos os habitantes do planeta são capazes de aproveitar tudo aquilo que já foi aprendido no planeta para ter um mundo melhor. Então, por causa disso, é preciso ter um processo seletivo. No processo seletivo, ele é feito para antecipar e diminuir o sofrimento daqueles espíritos que já conquistaram os valores espirituais. Não é? E que é injusto que eles continuem em grupo muito grande, relativamente grande, convivendo com espíritos violentos, agressivos. Então, é preciso fazer um saneamento, uma separação do joio e do trigo. Não é? Quando isso é feito? Quer dizer, na linguagem simbólica da parábola do joio e do trigo, eu gosto muito dela porque ela é bem representativa disso, é que você não distingue o joio do trigo senão pelos frutos, pelos atos das pessoas, né? Pela ação. O indivíduo se mostra pelo que ele sente, o que ele pensa e o que ele faz. Né? O que ele faz mostra o que ele sente, o que ele pensa. Muitas vezes ele fala o que ele pensa. Então, a gente descobre isso com a convivência. E vai chegar um momento de desenvolvimento do planeta que as restrições sociais são canceladas para que o indivíduo se sinta livre para ser o que ele acha que é, para ele mostrar exatamente o que ele sente, pensa e quer. Então, essa é a fase da frutificação, onde o joio e o trigo frutificam juntos porque têm liberdade de se expressar. Quer dizer, eu gosto de fumar maconha, fumo maconha onde eu quiser, ninguém tem nada com isso. Eu gosto de fazer o bem, eu faço o bem onde eu quiser, ninguém tem nada com isso. As pessoas têm a liberdade de fazer o que quer, né? Obviamente que as ações mais violentas, eles têm liberdade de fazer isso, mas sofrem as consequências
da estrutura social que impede, né, o absurdo. Então, a polícia está aí, não é? A justiça está aí para impedir essas coisas malucas, mas na intimidade o indivíduo faz o que ele bem quer, não é? E ele não tem mais restrição. Então, é o momento da frutificação. E o momento da frutificação é o momento da colheita. Então, nós estamos no momento da colheita, não é? Os espíritos que não vão ficar no planeta Terra já estão sendo selecionados para isso. O mundo espiritual já trabalha intensamente com esses propósitos. Ao mesmo tempo, para preparar a Nova Jerusalém, espíritos bondosos vão começar a nascer em grupos muito grandes na Terra para ajudar a fazer a adaptação das coisas de organização da vida coletiva para uma coisa mais justa. Então, vai mudar a política, vai mudar a economia, vai mudar a relação entre os povos, não é? E essas organizações internacionais vão melhorar a qualidade de função, porque até agora elas defendem o interesse dos mais poderosos. Mas isso vai acabar. Então, isso vai acabar porque espíritos bondosos vão ajudando a reformatar todas essas organizações para que o nosso planeta seja capaz de ter uma administração parecida com o nosso lar. A gente, quando lê o nosso lar, adora aquela administração pública lá, porque é em benefício de todo mundo. Como é que pode você ter um ministério que tem 12 ministros trabalhando juntos sem briga? Só no mundo espiritual superior, no mundo espiritual inferior é impossível, porque o jogo de interesse é mesquinho e horrendo. Não é? Então, essas organizações nossas vão mudando. Então, tem um trabalho intenso na construção dessa mudança, dessa transformação. E ela é cheia de idas e voltas. Por quê? Porque tem que dar ainda oportunidade para aqueles que estão em cima do muro. Tá certo? Então, é um processo que leva algumas reencarnações. 2, 3, 5 reencarnações ainda para frente. Quer dizer, gasta ainda mais uns 300 anos. Então, essa medida é uma medida fácil da gente ver. Vocês vejam o seguinte: quanto nós somos hoje? 7,7 milhões de encarnados. Tá certo? Se houver um processo seletivo para a reencarnação, quantas voltas a gente precisa dar para selecionar os 22, 23 bilhões de espíritos que vivem na Terra? Da ordem de pelo menos 3 voltas completas. O que é uma volta completa? É a idade média de vida dos habitantes da Terra. E eu vou exagerar, vou pôr a idade média de 100 anos. Não é isso, né? É um pouco menos. Mas vamos pôr 100 anos. Em 100 anos, todas as pessoas que nasceram no começo dos 100 anos vai morrer. E se a vida média é de 100 anos, em 100 anos você troca toda a população da Terra. Tá certo? Então, se nós somos 7,7, vamos pôr 8 bilhões, 3 vezes 8, 24. Em 3 rodadas de 100 anos, a gente deu a oportunidade para todo mundo nascer e desencarnar. Então, se há um processo seletivo para o processo reencarnatório, é fácil de separar o joio do trigo. Então, a gente precisa da ordem de 300, 400 anos para fazer esse processo seletivo de forma definitiva, sem cometer injustiças, não é? De deixar uma pessoa que pode aproveitar o mundo de regeneração e ir para o mundo de prova e expiação mais atrasado. Por isso, o joio é coletado primeiro. Quem é o joio? São aqueles rebeldes. Aqueles que não querem ajudar, aqueles que não querem mudar, apesar de todos os fracassos das instituições, eles, ao invés de aprender com os fracassos, eles ficam revoltados.
Então, esses espíritos vão sendo levados primeiro, tá certo? E dando oportunidade para os outros no processo ainda reencarnatório, né, nessa transição, de irem se adaptando a uma vida melhor. É aquilo que Kardec fala lá na nova geração. Então, a gente vê que essa transição não pode ser uma transição rápida. Ela já começou, isso é inegável, porque nós já estamos nessa fase clara de que a pessoa tem liberdade de ser o que bem entende. Então, ele se define, porque não precisa ninguém me julgar se eu vou para o mundo espiritual, se eu vou ficar no mundo de regeneração, não. Eu me julgo pelas minhas ações. Então, esse é um processo natural. Quem quiser ver isso com uma certa clareza, leia Obreiros da Vida Eterna e leiam a mudança de posição da casa transitória, que está descrito lá. Vocês vão ver que a casa transitória vai sair da região de sombra que está, por causa das tempestades de descargas, entre aspas, elétricas, que vai haver naquela região para purificação da região umbralina, que estava muito sobrecarregada, né? E para entrar na casa transitória, não era suficiente que a pessoa gritasse e pedisse por piedade que eu entre. Era preciso que ele tivesse um sinal, tivesse marcado com o selo de Deus, vamos dizer assim, na linguagem do Apocalipse. E qual é essa linguagem? Aí a senhora que dirige a casa transitória diz: André, preste atenção, aqueles que estão pedindo para serem socorridos e que estão aptos a aproveitar o socorro, são aqueles que já mostram uma pequena luz em volta da cabeça pelas vibrações internas dos seus sentimentos. Porque o sentimento dele não é de falsidade, é de honestidade, de querer realmente ser auxiliado. Então, esse é o processo seletivo. E a gente, então, está nesse meio. Ele estabelece aqui, no livro, é estabelecido um contraste bem grande, né, entre esse mundo que termina e esse novo mundo, essa nova Jerusalém que ele coloca aqui. Até me chamou a atenção, assim, onde reina a luz, né, onde, enfim, E a ideia que a gente tem, talvez uma ideia imperfeita, em desenvolvimento ainda, é que um mundo de regeneração, você terá, claro, uma condição muito melhor, a justiça vai começando a se estabelecer e tudo mais, mas ainda existirão problemas, né, Otacílio? Ainda existirão lutas, os espíritos serão imperfeitos, né? Não será essa uma maravilha, como alguns possam pensar, que, olha, vencemos uma grande etapa e agora vamos descansar das lutas, embora também apareça, acho que no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um período de repouso, né? Depois das intensas lutas. Aí, quando a gente lia aqui das batalhas, né? Os combates, eu fiquei me lembrando disso. Ainda seria um mundo com dificuldades, com erros, né? Mas os espíritos, como o próprio nome diz, né? Predispostos à regeneração, o que faz uma diferença total, né? Exato, porque no mundo de regeneração, a gente não tem mais expiações, mas tem provas. Por que a gente não tem mais expiações? Porque, uma vez expiado tudo isso no mundo de provas e expiações, você passando para o mundo de regeneração, você tem o entendimento de que quando você percebe que fez uma coisa errada, você vai lá e imediatamente corrige. Então, você não tem que acertar aquilo numa nova vida. Você acerta na hora que percebeu o erro. Sim. Você atende aquilo que Jesus diz no ensinamento dele. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque, senão, você será entregue ao juiz,
Quer dizer, se você não reconcilia, você está justificando o erro. Então, você vai ter que ser julgado pelas consequências. E aí você vai pagar até o último ceitil. Então, no mundo de regeneração, não tem isso. Por quê? Porque os espíritos que vivem no mundo de regeneração já têm a vigilância a toda prova. E quando percebe que fez uma coisa errada, porque ainda é imperfeito, esse erro não traz consequências graves, porque ele é consertado imediatamente. Faz sentido. Isso caracteriza o mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração não tem expiação, mas tem provas. Provas continua tendo, e aprendizado também. Quer dizer, interessante isso. Quer dizer, você não fica arrastando débitos e de dificuldades. Você vai Se você acertando, cair você vai nessa, acertando, né? se você, por acaso, tiver uma recaída nessa situação, você é transferido para o mundo de provas e expiações. Aham. Não fica no mundo de regeneração. Muito bom. Tacírio, só temos a te agradecer por esse estudo maravilhoso que nos abriu muito, né, a possibilidade de compreensão, de questionamento, da gente ir aprendendo a pensar, né, em torno dessas coisas, dessas alegorias e tudo mais. Assim, pessoalmente, muito feliz, muito satisfeita e pelos comentários que a gente vem ouvindo do grupo, do pessoal. Eu acredito que foi realmente uma oportunidade única